O Comando Central dos Estados Unidos disparou contra um petroleiro que seguia em direção a um porto do Irã. Eu volto a conversar com a nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo. Mariana, e hoje também Donald Trump mais uma vez negou que tenham sido interrompidas as negociações, as conversas com o Irã para um cessar-fogo. Márcio, esse limbo, né, das negociações, das falas, principalmente de Donald Trump, contradizendo as falas do Irã e vice-versa. E agora à noite, então, os Estados Unidos divulgaram a informação de que atiraram um míssil contra esse petroleiro que ia em direção à ilha de Karg. Segundo os Estados Unidos, esse petroleiro ignorou repetidas ordens dos Estados Unidos e violou os bloqueios para petroleiros indo em direção indo para os portos iranianos e voltando dos portos iranianos, enfim, no tráfego ali na região. E mais cedo, Márcio, Donald Trump foi às redes sociais para negar a informação veiculada pela mídia estatal iraniana de que os iranianos estavam ainda avaliando uma proposta dos Estados Unidos, mas não estavam falando com os americanos. Donald Trump disse que se trata de fake news e que os Estados Unidos estão em constantes conversas com o governo iraniano. Hoje, mais cedo, o secretário de Estado, Marco Rubio, também falou aos senadores nessa audiência com o Comitê de Relações Exteriores do Senado e tentou justificar aos senadores a continuação dessa guerra, dizendo, na verdade, que os Estados Unidos não estão oferecendo nada de retirada de sanções ao Irã, por exemplo, em troca de um acordo, que os Estados Unidos mantêm a sua posição, porque está cada vez mais difícil para Donald Trump sustentar essa guerra que, claro, tem um cessar-fogo extremamente frágil com esses ataques, tem ainda o Estreito de Hormuz em sua maior parte bloqueado, efeitos econômicos, inclusive aqui nos Estados Unidos. Então, fica cada vez mais difícil para que ele justifique a continuidade dessa guerra e esses gastos militares para o Congresso, que nesse momento precisa aprovar um orçamento, né, ou analisar o pedido de um orçamento que eleva os gastos militares dos Estados Unidos. E, enquanto isso, seguem essas falas de um lado contradizendo o outro. São negociações que, claro, não são fáceis, são muito complexas e acabam ficando mais complexas quando a gente pensa em outros fatores, como, por exemplo, os ataques de Israel contra o Líbano, que acabaram se tornando um ponto central dessas negociações também. Mas Donald Trump tenta fazer essas conversas parecerem fáceis e, por isso, está desde a metade de março falando na possibilidade de se chegar a um acordo com esse vai e vem nessas afirmações, Márcio. Muito obrigado mais uma vez, Mariana Jangiacomo. Colocar na conversa de novo Lorival Santana. Lorival, como explicar essas divergências de versões? Será que nesse momento estamos tendo negociação? É que cada um está chamando negociação de uma coisa diferente. Quer dizer, existe o contato, existem as conversas, os talks continuam, mas não negociações. Por quê? Porque para o Irã, ele não pode negociar, não pode ser visto negociando com os Estados Unidos enquanto Israel ataca o Hezbollah, porque isso tira toda a credibilidade do Irã frente aos seus proxies, aos grupos que ele patrocina, Hezbollah, Hamas, Houthis, milícias no Iraque, na Síria e assim por diante. Então, para ele é importante deixar claro que ele não negocia enquanto o cessar-fogo entre Israel e o Líbano não for cumprido. Por exemplo, ontem o presidente Trump falou com Nabih Berri, que é o presidente do parlamento, é o líder da Amal, no Líbano, e é um parceiro, um aliado do Hezbollah. Foi por isso que ele disse que tinha falado com uma autoridade de altíssimo nível, referindo-se ao Hezbollah. Foi a primeira vez que, do ponto de vista dos Estados Unidos, um presidente americano chegou tão perto de uma negociação com o Hezbollah, de fato. Então, isso sim foi uma negociação, embora indireta, mas é com o Hezbollah, não é com o Irã. Então, o que o Irã quer deixar claro é que, enquanto a questão entre Israel e Líbano, ou seja, entre Estados Unidos e Hezbollah, Israel e Hezbollah, não se resolver, o Irã não segue adiante nessas negociações. Por isso que, desde o início, o Irã fez questão de dizer que o cessar-fogo não era só no Golfo Pérsico, era também no Líbano, porque o Hezbollah só entrou nessa última campanha para ajudar o Irã, que estava sendo atacado
por Israel e pelos Estados Unidos. Então não faz sentido o Irã negociar um cessar-fogo, uma paz com os Estados Unidos e deixar o Hezbollah de fora. Todo mundo está assistindo, todo o mundo muçulmano, todas as organizações patrocinadas pelo Irã. Então esse é o tema e, de fato, o Israel sabe disso, por isso Netanyahu está só aprofundando os ataques em Israel, no Líbano, que é uma forma também de torpedear esse acordo entre Estados Unidos e Irã que Israel não deseja.